Tem alguém cantando em algum lugar aqui no meio, mas vai saber aonde. Olá, hoje é dia da gente conversar a respeito de sistema de arquivos. Dia bonito? Vamos começar. Aqui. Olha só, um sistema operacional é um grande programa de computador. E o que ele faz é resolver problemas, né? É para isso que ele é construído. Aqui na disciplina de sistemas operacionais, nós estudamos os problemas e estudamos as soluções para buscar entender o que um sistema operacional faz, por que ele faz e como ele faz. Hoje, o nosso assunto aqui é guardar dados. Ou talvez fosse mais apropriado chamar isso um pouquinho diferente, eu falar em armazenar dados, tá? Conversamos aí outro dia a respeito de periféricos, a gente chama de memória secundária, não é? E a gente tem uma situação assim, eu tenho um periférico aqui, pode ser um disco rígido, pode ser uma unidade SSD, pode ser um tape. Eu acho que ao longo do vídeo eu vou falar sempre em HD, só por uma questão aí de convenção, tá? Mas está aqui o periférico. Vamos supor que nós geramos um documento aí, talvez um documento do Word, então vamos representar com uma espécie de ícone, uma coisa assim, uma carta, né, que a gente escreveu, tá? E depois que a gente produziu esse documento aí, o que a gente quer fazer, lógico, gravar nesse periférico. Depois a gente desliga o computador, tira ele da tomada e os dados vão ficar guardadinhos lá dentro. Nós já sabemos que dentro desse periférico aqui a gente vai trabalhar com unidades de alocação, ou seja, com bloquinhos. Então, esse apanhado de dados aqui, seja lá o que for, uma fotografia, uma foto, uma música, vai ser quebrado em pedaços. Lembra lá da memória virtual que isso acontecia também, né? A gente transforma tudo em confete, passa aí no moedor. E depois a gente grava os pedacinhos aqui dentro. Joia. Mais tarde, né, no outro dia, você vai lá, liga o computador, o que vai acontecer? A gente vai ter o periférico lá, os nossos dados lá dentro, junto com tantas outras informações. E aí a gente vai querer saber, assim, aonde estão aqueles dados que eu gravei ontem, por exemplo. Ou mais ainda, eu sei, vou imaginar aqui que nesse periférico tem outras informações além daquelas que eu gerei, que eu gravei ontem, tá? Que informações são essas? E mais importante, aonde que elas estão lá dentro? Porque esse objeto aqui é grande, digamos assim, a quantidade de blocos, de espaço que tem lá dentro é bem grande. O que tem lá dentro e como é que eu encontro? Aí a gente tem uma resposta assim, a gente vai ter que montar um método aí, né? A gente vai extrair desse periférico essa informação. O que podia ser? Uma espécie de lista, tá? Melhor você pensar agora junto comigo aí numa tabela. E essa tabela vem contando para nós tudo que tem lá dentro, tá bem? Semelhante ao que aconteceria num armazém ou num depósito, em que a gente tem algum controle, uma ficha de controle contando para nós o que está armazenado e onde está armazenado. Ao invés de falar em listas, tabelas e controles, vamos começar a já dar os nomes assim mais corretos. A gente vai chamar isso aqui de diretório, tá bem? Diretório. Intuitivamente você já compreendeu que, vamos dizer, é uma tabela aí contando para nós quais são os arquivos que a gente gravou e aonde eles estão.
Nós podemos ter mais algumas informações também. Que informações seriam essas? O que a gente pode ter de informação a respeito dos arquivos? É o momento de você pausar o vídeo e fazer uma listinha na tua cabeça. Vai, pausa o vídeo, 10 segundos para você pensar. Que informação é útil a gente ter no diretório? O sistema operacional que você usa, quais são as informações que ele guarda? Pausa o vídeo. Feito aí? Olha só. Nós vamos precisar do nome do arquivo, no mínimo. Nome daquele documento lá que eu gravei. Relatório de contábil, planilha de custos, etc, etc. Nós precisamos também, de alguma maneira, localizar essa informação. Lembra que a gente passou pelo moedor, quebrou em pedacinhos e espalhou? Eu tenho que saber aonde isso foi parar. Vamos colocar um ponteiro, tá bom? Porque essa história aqui vai se alongar ainda. Por enquanto, imagina só um ponteiro que leva lá para a informação. Nós podemos ter a data em que esse arquivo foi criado. Nós podemos ter a data em que esse arquivo foi modificado. A gente pode ter uma informação a respeito de quem é o dono desse arquivo, porque afinal de contas a gente tem computador que é compartilhado entre mais de uma pessoa. Então, quem que é o proprietário desse arquivo aí? Qual é o tipo desse arquivo? Será que é uma música? Será que é um texto? E umas outras tantas informações. Aqui já tá bom. Para cada diferente sistema, a gente vai ter um conjunto diferente de informações. Eu falei que já tá bom porque mais para frente a gente volta a falar a respeito disso. A gente vai ter um conjunto aqui de coisas, então, somando aquelas que você pensou, diferentes dessas que eu disse. E concorda comigo que, assim, a gente ia falar sobre guardar dados, é isso que a gente está fazendo. O usuário criou alguma coisa, ele fez um desenho lá no Paintbrush, fez uma obra de arte, uma coisa assim, pá, digitalizou e gravou aqui. Esses são os dados. E aqui eu anotei em preto informações a respeito daquele arquivo, ou, em outras palavras, informações sobre os dados. Então a gente pode dizer assim que nós temos dados a respeito dos dados. E daí a gente tem um nome para isso. A gente chama de metadado, tá bom? Ou um conjunto de metadados. Essas informações podem estar gravadas no diretório ou podem estar gravadas também em outro lugar. O importante é a gente conseguir responder essa pergunta do usuário. O que tem dentro desse periférico? Identifique para mim, eu quero saber onde está. Essa identificação vai ter que trazer para nós essa grande ficha de dados aqui, né? A ficha dos dados a respeito dos dados. Sim, a gente precisa do diretório e a gente precisa desses metadados. A gente pode espalhar essas coisas aí de maneiras diferentes. A gente vai conversar a respeito disso. Então, esse aqui é o começo da nossa história. Qual que é o próximo ponto? Poxa, eu tenho muitos arquivos para gravar aqui dentro. Muitos, muitos mesmo. E a gente pode pensar em maneiras de organizar isso, né? Vamos ver mais de perto. Pronto, isso aqui é uma coisa que a gente conhece, uma tela de computador típica aí com coisas gravadas lá dentro. E aí a gente tem esses objetos aqui, a gente costuma chamá-los de pastas, né? Pasta é uma ideia interessante porque é intuitiva. Eu posso ter pastas dentro de pastas. Por exemplo, a gente abre aqui, dentro de uma pasta eu tenho outras pastas. Dentro dessas outras pastas aí, a hora que a gente abre, nós podemos encontrar, né, mais pastas ainda aí, não abriu. Abre, criatura. Pronto. E dentro dessas pastas aí, mais pastas, etc. Bom, a ideia é o quê? Caixas dentro de caixas. Mas presta atenção no seguinte, isso aqui não são pastas, isso aqui são diretórios. Lembra que o diretório é uma tabela de informação? Então, se você tem uma caixa com coisas dentro, você tem uma tabela de coisas, compreende?
E daí eu tenho caixas dentro de caixas, tabelas dentro de tabelas. Vamos usar o linguajar correto, são diretórios dentro de diretórios. E daí a gente tem essa outra noção aqui, que é a noção de caminho. Então eu tenho uma caixa chamada home, dentro dela tem uma outra caixa, dentro dessa outra caixa uma outra ainda chamada UTF, dentro do UTF o negócio aí que eu chamei de ensino, e dentro de ensino cada disciplina. Pronto. Né? A gente conhece essa estrutura, e aqui a ideia de caminho, então, que significa seguir a sequência da maior caixa até a menor, vamos dizer assim, né? Você vai entrando dentro das caixas. E uma outra visão aqui, que é a visão de árvore. Né? Novamente a ideia das caixas dentro das caixas aí, uma listagem em árvore, você deve conhecer também. E isso permite a gente organizar melhor todas as informações que estão lá dentro desse periférico. Uma outra coisa que vale a pena comentar agora também é essa aqui. Então, tem um pendrive que está conectado aqui nesse computador. E os arquivos do pendrive estão aparecendo aqui. Né? Como esse computador aqui está equipado com um Linux, aí você observa o seguinte. O pendrive aparece como se fosse uma caixa dentro das outras caixas que já existiam lá dentro do computador. É diferente do sistema Windows. Tá? No sistema Windows você deve lembrar, quando a gente pluga um pendrive na máquina, vai aparecer algo semelhante a isso aqui. Vamos colocar D, dois pontos, contrabarra, aí vem lá os meus arquivos. Tá? Você deve lembrar de ter visto isso, a letrinha D, o E, enfim. No caso do Linux não, é criada uma espécie de caixa nova e encaixada dentro daquelas caixas que já existiam, tá? Então, ou seja, aqui no sistema Linux, né, que herda lá do Unix a ideia, a gente tem uma única árvore para a máquina inteira, tá bom? Enquanto lá no sistema da Microsoft, cada disco vai ter uma árvore separada, identificada por uma letra. O fato da gente plugar ou desplugar esse periférico aqui na máquina é conhecido como montagem ou desmontagem. Deixa eu ver se tem a opção de menu aqui. Não, nesse caso não tem. Quando eu plugo um Android aqui, aparece exatamente a função desmontar. Semelhante a montar e desmontar, você poderia pensar grudar na árvore ou desgrudar na árvore. Pronto, uma coisa assim. Acho que você pode estar aí se perguntando, mas por que ele não fez uma captura da tela do PC e gravou uma trilha de áudio separado? Gente, eu fiquei pensando também, mas tem alguns mistérios da natureza que não tem resposta, tá bom? Vamos seguir em frente com o nosso vídeo aqui. Agora, a gente vai falar de um sistema de arquivos de verdade, tá bom? Até aqui era uma introdução geral. Nós vamos conversar a respeito de um sistema que surgiu mais ou menos ali por 1980. É um sistema com uma estrutura de dados bem simples, usa uns algoritmos bem leves, né? Uma organização descomplicada mesmo, porque ele foi projetado para ser utilizado em computadores com pequena capacidade de processamento e pequena capacidade de armazenagem também. Eu estou falando de um negócio chamado de FAT, tá? Esse aqui é a sigla para File Allocation Table. E já a gente vai ver como que funciona. Esse aqui é um sistema que teve muito sucesso. Se a gente for olhar hoje em dia, a gente pode começar a colocar uma série de defeitos, tá? Ele não tem uma certa segurança, ele não tem ali uma função que dá mais robustez e tal. É verdade, mas quando a gente volta lá para 1980, quando isso aqui foi criado, eu repito, foi uma solução muito bem feitinha. E tanto que até hoje a gente encontra esse sistema em uso, né? O sujeito bota lá um som no carro dele e ele tem que espetar um pendrive. Qual é o sistema de arquivos que está nesse pendrive? Você vai encontrar uma variante de FAT.
né? Por quê? Poxa vida, no rádio lá do teu carro, o que que você quer? Você quer que o som seja bom, evidentemente, mas não sei, nesse rádio do carro aí você não vai instalar Word, Excel, vai, né? Instalar uma planilha, instalar um MATLAB? Eu acho que não. Imagina um rádio de carro aí com um processador i9, né? 8 núcleos, dissipador de calor. Peraí? Não, não, não. Eu quero pregar ali espetar um pendrive e ouvir música. Você precisa de uma CPUzinha de nada, né? Então, pronto. Percebe? É muito bacana o sistema porque em dispositivos pequenininhos aí, com pouco recurso, ele sempre funcionou, né? Desde 1980. Vamos lá. Como que é a cara desse negócio aí? Então, deixa eu pensar no meu desenho aqui. A gente vai começar com o disco, né? Não é muito redondo aí, é uma panqueca meio torta, mas tá legal. Dentro desse disco, a gente vai gravar uns arquivos aí. E esses arquivos vão ocupar certos blocos. Lá na nomenclatura da Microsoft, foi a Microsoft que projetou a FAT, a gente tem uma coisa chamada de cluster, tá? Eu vou colocar aqui no cantinho. E o cluster é um conjunto de setores, ou um conjunto de blocos. Tá? Blocos ou setores. Você lembra que esse disco aqui é dividido em setores, né? Setor ou bloco, a nomenclatura é uma tristeza, fica mudando. E você lembra que esses bloquinhos aqui têm um tamanho, 4 KB é um tamanho típico. E lá no passado, quando a FAT surgiu, 512 bytes era o tamanho típico. Só que 512 ainda é muito pouco, então a gente agrupa isso em um bloco maior. Presta bem atenção. Você vai dizer assim, André, vai aumentar a fragmentação interna. Eu vou responder, você tem razão. Mas, enfim, a gente tem que fazer isso por causa do tamanho do disco, da quantidade de blocos, senão fica uma coisa ingerenciável. Aí eu gravei um arquivo lá e vamos supor que esse arquivo aterrissou nos blocos 2, um bloco 3 e um bloco 6. A gente vai ter que registrar esse fato. Vamos fazer isso assim. Vamos ter uma tabela, várias linhas aí, essa tabela continua. E aqui dentro eu vou dizer, olha, eu gravei um arquivo, vamos dizer que o nome dele seja arquivo, tá bom? Arquivo.txt. Vou botar mais uma coluninha aí na nossa tabela. E a gente tem que fazer a relação entre o arquivo e aqueles dados lá. Aqui eu vou colocar mais algumas colunas. Vamos chamar isso aqui coletivamente de metadados. Metadados. Aquilo que a gente conversou agora há pouco. Data de criação do arquivo, tamanho dele, essas coisas, né? Então, uma grande tabela aí. E lembra que a gente precisava de um ponteiro também, porque o nosso arquivo começa ali pelo cluster, né, número 2. No caso da FAT, então, nós vamos ter uma coisa assim. Fazer uma lista aqui, e daí é numerado. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Segue em frente. Pois bem, nosso arquivo começou aqui pelo bloco 2, então a gente marca isso aqui. Nessa tabela que é o diretório, né? Vamos colocar o nome dele aqui. Isso aqui é o diretório. Diretório. Legal. Bacana até aí. E o arquivo começa na posição 2. Da posição 2, a gente vai para a posição, ou melhor, para o bloco número 3.
Do bloco número 3, a gente vai para o bloco número 6. E do bloco número 6, vamos supor que seja um arquivo bem pequenininho, nós não vamos para lugar nenhum. Então, talvez a gente pudesse marcar isso assim. Tá bom? Um identificador inválido. Pronto, resolvido o problema. A hora que você precisar ler esse arquivo, como que funciona? Sistema operacional, o que que foi? O que que você quer agora? Eu quero ler o arquivo.txt. Ele vem aqui, procura no diretório. Achei, começa no bloco 2. Aí vai para a lista. Bloco 2 é o primeiro. Do bloco 2, eu tenho que ler o bloco 3. Do bloco 3, tenho que ler o bloco 6 e daí acabou. Né? Isso aqui é uma clássica lista em alocação estática. Então, a gente chama o sistema de Fat File Allocation Table, mas no fundo, talvez nós devêssemos chamar de File Allocation List, porque essa coisa que eu acabei de desenhar aqui é a FAT. Nós utilizamos o nome FAT tanto para designar o sistema de arquivos como um todo, como nós também utilizamos o nome FAT para nos referirmos a essa estrutura de dados aqui, que é essencial, né? Porque ela indica para nós onde que o arquivo foi parar. Se a gente tiver outros arquivos aqui, vai seguir a mesma lógica. Vamos inventar um segundo arquivo aqui, uma fotografia. Então, eu tenho lá uma foto .jpg. Aí essa foto, vamos fazer de conta que começou no bloco 0. Vamos colocar a foto aqui. Ela está no bloco 0 e está no bloco 8 e só. Então, do bloco 0 a gente vai para o bloco 8. E do bloco 8 não vou para lugar nenhum. Acabou. Então tem o arquivo vermelho e o arquivo preto. Joia? Então aqui nessa lista a gente pode ter trançados, certo? Uma infinidade de arquivos. Estrutura simples para utilizar, simples para compreender e implementar. Pronto. Eu estava olhando de novo aqui o desenho, eu achei que ele ficou meio feinho. Peço desculpas aí para você, espero que não tenha ficado ruim para compreender, né? É que eu consigo melhorar aqui? Poxa vida, eu acho que não, mas... Vamos só destacar de novo a ideia. A gente vai lá no diretório para encontrar as informações a respeito do arquivo, ou seja, os metadados. O sistema operacional, né? Vai no diretório. Aí lá ele encontra o ponteiro de início do arquivo, ou seja, o número do primeiro cluster, primeiro bloco. E a partir daqui a gente tem a indicação de onde estão os pedaços que compõem o arquivo. Poxa vida, acho que piorou o desenho. Mas, enfim. Vamos passar uma linha aqui. Vou comentar algumas coisas gerais sobre o sistema FAT. A primeira que chama a atenção é que, por causa dessa estrutura de dados em formato de lista, esse sistema aqui nem sempre é bacana para acesso de dados. Veja, tem algumas situações para acessar arquivo em que essa estrutura de dados vai dar um acesso rápido. E tem algumas situações de acesso em que essa estrutura de dados vai ter um desempenho mais fraco. Esse é mais um daqueles momentos em que você pausa o vídeo, coça a cabeça aí 2 segundos e responde. Quando que essa estrutura vai fornecer um acesso bom? Que tipo de arquivo, que tipo de uso de arquivo corresponde a um acesso rápido na FAT? E que tipo de acesso vai ser lento? Pausa o vídeo. Fala a verdade, hein? Nem para desenhar um reloginho bonito, é sempre esse mesmo reloginho gosmento. Ah, gente, vamos dizer que é a feiura que dá o charme pro vídeo, vai? Perdoa que hoje a coisa tá feia. A tua resposta deve ter sido a seguinte: se a gente estiver fazendo acesso puramente sequencial, a estrutura é bacana. Quando que isso acontece? Tipicamente com mídia. Se nós estivermos assistindo um filme ou escutando uma música, a gente precisa exatamente da sequência de clusters
para daí fazer a descompressão dos dados. Você sabe, MP3 ou vídeo, é tudo dado comprimido. Então a gente vai lendo a sequência, descomprimindo e jogando para o alto-falante e para a tela, né? Agora, se eu estiver trabalhando com um banco de dados, fazendo consultas aleatórias, uma hora eu preciso de alguém cujo nome começa com a letra Z, Zeferina, daqui a pouco eu quero saber onde foi parar o José. Então, se a gente ficar pulando em localizações diferentes do arquivo, essa estrutura aqui já não vai ajudar muito a gente, né? Então, vamos dizer assim, ela não é bacana, flechinha para baixo aqui, em relação a acesso randômico. É um primeiro ponto negativo aí. Depois a gente vai ter umas outras limitações também. Eu pensei em algumas aqui, que são as seguintes. Então, contando a história dessa estrutura de dados, quando nasceu lá nos idos de 80, foi um pouquinho antes disso, na verdade, uma das coisas que foi estabelecida é que o nome de arquivo aqui só tinha 8 letras. Lembra, a gente está falando de 1980, de computador cuja CPU era muito lerda, né? Pouca capacidade de processamento e memória. E ninguém sonhava que um dia ia gravar 1 milhão de arquivos no computador. Você tinha um computador com 10 arquivos dentro, nossa, você estava feliz da vida, era, né, tecnologia na veia. Então pronto, olha, 8 letras aqui, daí arquivo 1, arquivo 2 e arquivo 3. Era o máximo que a gente precisava lembrar e estava feliz com isso. Acontece que, à medida que isso aqui foi expandindo, e informática é uma das áreas que a demanda foi mais violenta, tem aquelas comparações assim que são bem clichê, mas que são válidas, né? Comparar a evolução de um carro com a evolução de um computador. Por mais que seja clichê, é verdade. A pressão em cima desse objeto, o computador, para que ele aumentasse. Um dia a gente precisa de cor, outro dia a gente precisa de música, outro dia eu preciso de mais arquivos, agora eu quero inteligência artificial. Essa coisa não para. Rapidamente, 8 letras não era suficiente mais. Só que na indústria existia um problema, que era você lançar uma versão 2 do computador, mas que fosse compatível ainda com a versão número 1. E foi um imbróglio para o pessoal da engenharia trabalhar com isso, né? Conseguiram depois, se você pesquisar um pouco na internet, dá dó dos engenheiros que resolveram isso aí. Fazer o quê? Não foi fácil. Essa tabela aqui de metadados, né, o tal do diretório, tinha outras limitações também, por exemplo, em relação a tamanho de disco e tamanho de arquivos. Os campos aqui dessa tabela tinham um tamanho pré-determinado, né? Isso aqui não é uma sanfona, vou aumentar o tamanho do diretório. Não é assim, tá? Pois bem, o que acontece? Nós temos algumas versões diferentes de FAT. Vamos dar uns exemplos aqui. Existia uma tal de FAT12, existia uma tal de FAT16, aí tem a FAT32. E esse númerozinho aqui embaixo, ele diz respeito principalmente ao número de bits que a gente usa para escrever um número. Se eu escrever um número binário de 12 bits, o máximo que eu consigo fazer vai ser 4096, não é isso? 4095. É uma sequência de 12 números uns. Aí para FAT16 isso aumenta bastante, a gente vai para 60.000 e lá vai pedrada, e aqui a gente está lá na casa dos giga, né? Mas na FAT32 nós dispomos só de 28 bits. Essa largura de número está aqui dentro da FAT. Então, se você tiver uma FAT12, cada um desses numerozinhos aqui só tem 12 bits. E evidentemente, essa lista tem um comprimento máximo, né? No caso da FAT32, o comprimento máximo seria 2 elevado a 28, porque são 28 bits que ela usa. Está seguindo o raciocínio? Então, se eu tiver uma FAT32, que no máximo usa 28 bits, né, que o comprimento disso aqui vai ser 2 elevado a 28, a hora que você tem um disco rígido catastroficamente grande, se você dividir esse disco gigante em 2 elevado a 28 unidades de alocação, você vai descobrir que essas unidades de alocação são grandes, grandes mesmo.
né? Eu estou te dizendo o seguinte, os bloquinhos que tem aqui no disco não são bloquinhos, eles são blocões. Blocões muito grandes. Mas André, eu quero gravar um arquivo pequenininho. Ah, não interessa. Eu dou para você um blocão grande, porque aqui na FET o que eu consigo fazer é alocar blocos, não consigo alocar meio bloco, e você vai levar para casa isso aqui. Não tem jeito, tá? A limitação vem das estruturas de dados internas, né? Por exemplo, nesse caso aqui eu estou falando da FET internamente, dos metadados aqui. Eu sei que a forma de resolver seria ampliar essa lista, mas enfim, não é tão fácil. Uma curiosidade, por que é 28 bits no lugar de 32? Porque 4 bits ficaram reservados para uso futuro ou uso interno, né? Imagine, pode ser um código de correção de erro, sei lá, algo do gênero aí que se queira incluir depois. Outra limitação aqui que é grave também, repara que o que a gente está fazendo aqui é colocar todos os ovos em um cesto só. Então, a palavra-chave aqui é robustez, e a robustez a gente também pode considerar que não está muito boa, outro aspecto negativo. Por que, André? Como assim todos os ovos num cesto? Tá, esse disco aqui está funcionando, um belo dia a gente, pum, né, bate ali na mesa, chacoalha, pronto, dá uma chacoalhada aí no computador, cabeçote de leitura gravação percute a superfície do disco, e o desenho já está feio mesmo, vamos estragar aqui. Pronto, rasga um pedaço ali do disco. Rasga no sentido, pode ser uma coisa delicada, né? Raspa de leve. Lembra que eu falei que a mecânica disso aqui é extremamente fina, então os bits são muito pequenininhos, são microscópicos, né? Qualquer coisa iria estragar isso aqui. E daí esse risco na superfície aconteceu aqui. O que aconteceu? Bom, eu posso ter perdido 2, 3, 4, 5, 6 arquivos aqui de uma paulada só, não consigo recuperar mais. É isso que eu me referia dizendo, todos os ovos num cesto só. Para amenizar um pouquinho essa situação, os sistemas FET têm uma cópia redundante, você tem uma segunda tabela FET, pelo menos, tá? Mas ainda assim, a estrutura de dados do jeito que está aqui, não sei. A gente olha para ela e fica pensando, será que não dá para fazer diferente? Lógico que dá. E vamos examinar agora, então, um outro sistema de arquivos. Curiosamente, é um sistema de arquivos mais antigo que a FET, só que ele é melhor em relação a alguns aspectos. Então, vamos ver isso. Peraí, eu lembrei de uma coisa. Vou até querer desenhar de novo aqui. Um pouco de arrependimento do desenho feio anterior, né? Vamos ver se dá certo, se eu não vou passar vergonha outra vez. Então, deixa eu falar mais um pouquinho da FET, depois a gente vai mudar de sistema de arquivos. Então, assim, vamos fazer de novo o disco. Dentro do disco a gente tem as unidadezinhas de alocação lá. Aqui em cima eu vou fazer essa tabela FET, que continua lá para frente. Pronto. E aqui eu vou fazer um diretório. Lembra que o diretório é o equivalente de pasta, não foi isso que a gente conversou? Diretório. Então vamos juntar algumas pecinhas aí. O diretório é equivalente a uma pasta, lá no computador, né, que eu tinha filmado antes. E o diretório também é uma tabela de metadados, que no caso da FET, a gente tem que destacar isso, contém todos os metadados, tá bom? Todos os metadados de um arquivo estão aqui no diretório. Daqui a pouco a gente vai ver uma situação diferente. Entre esses metadados aí, cabe destacar esse ponteiro aqui, que leva até a lista. Lá dentro da FET nós temos uma listinha de itens. Símbolozinho de terra para dizer aqui que a listinha de itens terminou. É uma lista de números, não é isso? Cada número correspondendo a um bloco aqui dentro. Perfeito.
que faltou eu dizer? Vou mencionar duas coisas. Primeira coisa, o que a gente precisa para apagar um arquivo no disco? Qual que seria assim, a maneira mais rápida para apagar um arquivo dentro desse disco aqui, desse computador? 10 segundos para você pausar o vídeo e responder. Pode pausar. Olha o reloginho feio de estimação aí. Vamos ver se a tua solução se equipara à solução da Microsoft em velocidade, que é assim. Era uma vez um arquivo chamado arc.txt. E aí a gente resolveu apagar esse arquivo. Como que o pessoal da Microsoft apaga um arquivo? Assim, apague a primeira letra, bota um 0 ali. Acabou. Ou seja, a primeira letra do arquivo funciona como um flag, indicando que esse arquivo não é mais válido. Só isso. André, mas peraí, isso não é apagar um arquivo? A gente não tem que ir lá com uma borracha no disco apagar? Não, mas é lógico que não. Eu estou dizendo que o arquivo não existe mais, já estou informando que toda essa cadeia de espaço aqui está disponível, e se você precisar gravar um outro arquivo, se você precisar gravar pedaços de um arquivo, porque você já entendeu que ele fica espalhado aqui, esses pedaços aqui podem ser utilizados à vontade. Vá lá. Né? A gente grava as informações por cima. Mais rápido do que isso, difícil fazer. Né? Repara que de posse desse conhecimento, a gente pode pensar em fazer recuperação de arquivos apagados acidentalmente. Tá? Então, fulano lá apagou 10 arquivos do computador dele por engano, e era uma FAT. O que você faz? Interrompe a operação desse computador imediatamente, para de usar. Se tiver antivírus rodando, desliga antivírus. Se tiver internet funcionando, desliga a internet, congela esse computador. Por que a gente vai congelar o computador? Porque nós não desejamos que esses blocos aqui sejam sobrescritos por outros arquivos. Né? Então, primeira coisa importante. Quando é um dado assim muito grave, né, um valor muito alto, por exemplo, você poderia ter o reflexo de puxar o cabo da tomada. Atenção, nesse sistema de arquivos aqui, tá? Vamos assim com muita cautela na conversa, a gente tem que saber onde está pisando. Mas por esse raciocínio que eu estou colocando para você, você corre, puxa o cabo da tomada, aí com todo o carinho possível do mundo, você pega esse disco, pluga em outro computador, né? Aí vai analisar as estruturas de dados internas, vai entrar nessas tabelas aqui, tem software para isso. Aí você chuta uma letrinha qualquer, bota uma letra X aqui, né? O arquivo volta à vida, digamos assim. A gente vai examinar se a cadeia aqui está íntegra, se o comprimento do arquivo confere com a quantidade de clusters que está aqui, né? Se não foi nada sobrescrito, com um pouco de sorte a gente recupera, tá bom? Então vou lá, como eu falei, é uma solução rápida para você apagar um arquivo. Basta um flag, né? Bacana. Segunda coisa para falar a respeito aqui do sistema FAT e finalizar a história da estrutura de dados é a seguinte. Segunda pergunta para você responder. A gente aprendeu tudo isso aqui, legal, já sei como é que grava arquivo, já sei como é que apaga também, muito bom. Mas cadê o diretório? Cadê o diretório? Porque se a gente lembrar o começo da nossa conversa, onde está o começo da conversa? Tá aqui. Eu falei assim, a gente grava os arquivos lá dentro, mas no momento a gente vai fazer uma pergunta para o dispositivo. Eu ligo o computador de manhã e pergunto, quais são os arquivos que estão aí? Ele me responde, tem essa lista. Pois é. Então é o momento de você pausar o vídeo e dizer, cadê o diretório? Lembrando que são caixas dentro de caixas, hein? Pausa o vídeo. Então. Para responder essa pergunta, a gente vai fazer assim. Nesse desenho, eu vou supor que eu tenho mais um diretório e eu vou fazer ele aqui no cantinho. Vai ser o diretório de... Vou inventar um nome para ele. Fotografias. Fotos. E, como qualquer outro diretório, né, sempre a mesma estrutura. Uma tabela com metadados, com ponteiros, né, os ponteiros que vão lá para FAT, essa coisa toda.
E a gente precisa então gravar isso aqui no disco também. Ué, se isso aqui é uma tabela, a gente grava a tabela no disco. E como que a gente grava essa tabela no disco? Como se fosse um arquivo. Simplesmente como se fosse um arquivo. Então eu vou fazer aqui na cor preta. Digamos que esse diretório aqui, olha, eu tenho um monte de foto, tá? Um diretório bem grandão. Então ele vai ocupar alguns blocos aqui do disco. Pronto, ocupou alguns blocos. E para fazer a gravação desse arquivo, eu uso a técnica que a gente já conhece. Então eu vou pegar alguns blocos que estão livres, digamos que tinha um bloquinho livre aqui, tinha outro lá e tinha outro lá, que são esses três aqui. Eles formam uma sequência, né? Uma lista. Legal? Pronto. E o que mais que eu preciso fazer? Eu preciso avisar aqui dentro que existe esse arquivo fotos. Tudo bem? O diretório é um arquivo. E vamos dizer que ele está aqui dentro. Prontinho. Fotos. Aí aqui dentro vai ter uma coluna que é um atributo. Lá entre os metadados, alguns arquivos são arquivos mesmo, a gente deixa marcado. E alguns arquivos, na verdade, são diretórios, a gente deixa isso marcado também. E vai ter aqui o ponteirinho para alocação. Simples, não é? Bastante simples. E agora você vê então surgir a ideia de que dentro de um diretório eu tenho um outro diretório. E dentro desse diretório eu posso criar mais um também. Enquanto eu tenho aqui vários arquivos que são fotografias, arquivo, arquivo, arquivo. Eu posso ter aqui um que o metadado lá está marcado a letrinha D, né? Isso aqui é um diretório também. Tá bom? Então, diretório, dentro do diretório, dentro do diretório. Pronto, você entendeu o contexto aí. A gente precisa resolver o que faz com o diretório raiz, que é o primeiro diretório de todos. Como que a gente faz isso? Vai ter um ponto fixo do disco onde vai residir esse diretório raiz. Tá? Ele vai ficar em algum canto fixo aqui. E esse diretório raiz tem um tamanho fixo também. Ele não pode ser ampliado. É uma tabela com determinado número de linhas, talvez seja 256, eu acho, tá? Se eu não estou enganado. E aí acontece uma coisa curiosa, isso já se passou comigo. Se a gente tenta gravar mais arquivos na raiz do disco do que a tabela suporta, vem uma mensagem de erro do sistema, olha, eu não posso gravar. Aí você fica coçando a cabeça, mas como assim? O disco está vazio, eu não consigo gravar mais, por quê? Pois é, porque você chegou no limite do diretório raiz, que fica num ponto fixo do disco e que tem um tamanho fixo. Os subdiretórios são arquivos, né? Esse diretório raiz é um arquivo, fotos também é um arquivo, só que foto é um arquivo mais tradicional, que está alocado lá no disco. Se você precisar gravar mais fotos, mais fotos, mais fotos e mais fotos, o sistema simplesmente vai ampliando o tamanho desse arquivão aqui, colocando mais nós, né, se forem necessários, tá? Mais nós aqui na lista e alocando mais blocos no disco à medida que ele precisar, tranquilo? Só que no caso do diretório raiz, isso não é possível, vou lá. E daí a gente esbarra então em mais uma região perigosa, né? Se por acaso o disco rígido sofrer um defeito físico em cima do diretório raiz, definitivamente isso não vai ter bom, gente, não vai ser bom. Nós não temos uma cópia desse diretório raiz, pelo menos até onde eu lembro, né? Só se tiver alguma versão de FAT que faz isso. Legal? Então pronto, agora a gente pode falar de outro sistema agora. Se você quiser fazer uma pequena pausa no vídeo, parar e tomar uma água, pode ser o momento, porque agora a gente vai fazer uma mudança de assunto. Agora, de verdade, a gente vai falar de outro sistema de arquivos. Uma nova folha, vamos falar de outro sistema então. A gente vai conversar sobre um segundo sistema de arquivos e no vídeo, na disciplina, eu só falo desses dois. O FAT que nós analisamos primeiro
E o segundo aqui, vou colocar o nome assim, Unix File System. Algumas vezes a palavra vem separada, algumas vezes vem junto. Eu só falo desses dois sistemas porque eles fornecem um contraste bom para a gente comparar a estrutura de dados e para pensar em características de desempenho, etc. Tem muitos outros sistemas de arquivos por aí. A gente tem sistema de arquivos específico para tape, sistema de fita, né? Sistema de arquivos específico para CD. Se a gente pensar só em disco rígido, tem 3, 4, 5, 6 sistemas diferentes. Mas não é o nosso objetivo. Nosso objetivo é, enfim, entender o conceito, né? E examinar um pouco de perto ali na prática. Então, vou lá, eu apresento esses dois pra gente, tá? Então, com vocês o Unix File System. O começo da história é semelhante ao que a gente viu antes. Tem um disco aqui. Lá dentro do disco a gente vai ter bloquinhos de alocação. Lá na Microsoft, a nomenclatura adotada foi cluster, como sendo um conjunto de setores. Aqui a gente também tem blocos que são conjuntos de setores, tá? Só que os nomes utilizados, cluster, setor, bloco, vão mudar de um sistema para outro, tá bem? Vamos falar só em blocos, mas guarde aí na cabeça, né, que isso aqui é um conjunto de setores do disco. Se fosse um SSD, então nós teríamos aqui um... Você lembra que no SSD a menor unidade de alocação se chama página. É a menor coisa que eu posso requisitar, pegar de um SSD, né? Então aqui a gente teria um conjunto de páginas. E no HD, um conjunto de setores. Pronto, tá jóia. E ali a gente vai gravando os fragmentos que formam um arquivo. O que mais que a gente precisa? Um diretório. Então vamos colocar aqui. Diretório. Que é a nossa tabela. E no UFS, em todos os derivados, o diretório contém apenas duas coisas, que é o nome do arquivo e um ponteiro para localizar no disco. Só isso. Eu falei a respeito de derivados, deixa eu destacar isso já. Enquanto lá na FAT nós temos algumas versões da FAT, todas aí oriundas da Microsoft, acho que teve um ou outro clone talvez. No caso do sistema que eu vou apresentar agora, a gente teve uma enxurrada de variantes que apareceu depois. Ok, então vamos lá. Disco com os fragmentos do arquivo está aqui, o diretório está lá. Está faltando a estrutura de dados central aí de alocação. E agora aparece aqui uma coisa bem importante, que é uma estrutura chamada, ou conhecida como inode. As origens desse nome aí não são muito bem explicadas não, se seria information node, mas enfim, a gente conhece como inode. Vamos criar um segundo arquivo aqui, para eu poder ilustrar bem. Nosso segundo arquivo vai ser uma fotografia. Fotografia. Aí eu vou precisar de um outro inode. Esse é o primeiro ponto da nossa história aqui com o UFS. Cada arquivo presente no disco tem um inode respectivo. É uma ligação 1 para 1, isso é importante. Agora a gente vai olhar essa estrutura de dados aqui. A primeira coisa que nós encontramos dentro dessa estrutura de dados, dentro do inode, são, por em vermelho, os metadados do arquivo. Pronto, já ficou diferente da FAT. E já dá para entender claramente porque para cada arquivo corresponde um inode, é uma relação 1 para 1.
Os metadados, a gente tem os básicos, como comprimento do arquivo, data de criação, essa coisa toda. Mas no outro momento aí, quando a gente for falar de segurança, eu vou mencionar, existem alguns flags aqui que são diferentes, tá? Então, duas coisas distintas, né? Lá na FET os metadados ficavam no diretório, aqui os metadados ficam dentro do inode. E os metadados não são iguais de um sistema para o outro. Joia, o que está faltando? Está faltando a gente encontrar os blocos que compõem um arquivo. Aí isso é feito da seguinte maneira. No restante desse inode aqui, nós temos uma tabela de ponteiros. Uma série de ponteiros aqui, indicando os blocos de dados lá dentro do disco, ok? Normalmente a gente vai ter aqui 12 ponteiros no total. Quer dizer, calma, não é o total ainda não. Então, 12 ponteirinhos. E a princípio, então, a gente dividiria um arquivo. Não dividiria, a gente teria espaço para 12 blocos. O tamanho do bloco é definido lá no começo, quando a gente faz aquela operação chamada de formatar um disco, tá? Existe a formatação de baixo nível que vem da fábrica, isso foi comentado em um outro vídeo. A formatação de baixo nível é feita uma vez na fábrica e deixa uma série de informações aqui na superfície que permite ao cabeçote de leitura-gravação se encontrar. Aí existe uma outra formatação, que é uma formatação mais entre aspas, que consiste simplesmente em apagar os dados do disco. No passado, quando a gente falava em formatação, era feita a formatação física mesmo. Essa que eu me referi, né, de gravar uns dados ali de orientação do cabeçote. Hoje não existe mais isso, é só apagar os dados normais, digamos assim. E nesse processo aí, quando a gente está preparando o disco para instalar um sistema de arquivos e depois o sistema operacional, nesse momento a gente diz o tamanho do bloco também, tá ok? O tamanho do bloco é fixo. Depois que a gente escolher o tamanho de bloco, o disco vai ficar assim. Então, por exemplo, escolhi um tamanho de bloco 64 KB. Então, acabou, os blocos ficam desse jeito. E pelo que a gente está vendo aqui, o maior arquivo que eu conseguiria gravar seria 12 vezes 64 KB. Aí vocês vão dizer, opa, alto lá, isso é muito pouco. 12 vezes 64, arredonda aí, vai dar 640, 800 KB. Né? Uma coisa mais ou menos assim. Não é muito, não é muito. Mas aí tem uma coisa importante, a maior parte dos arquivos num disco, faça o teste aí no seu computador, tá? Dê uma examinada nele com alguma ferramenta, você vai descobrir provavelmente que tem muitos arquivos que são pequenos. Então, esse início de solução, porque ainda não acabou o Unix File System, esse início de estrutura de dados aqui é bacana, porque cada arquivo tem um inode e no inode você tem toda a alocação daquele arquivo, já está resolvido ali. Tá? A maior parte dos arquivos, como são pequenos, já estão resolvidos. Mas vamos continuar. Aí você chega e diz assim, André, eu tenho um arquivo maior, tá? Só os 12 blocos não resolveu. Tá legal. O pessoal lá na época do Unix pensou nisso e fez assim. A gente tem um 13º ponteiro que funciona um pouquinho diferente. Ele vai para um bloco no disco, tudo bem? Só que esse bloco no disco é usado para apontar para outros blocos de dados. Joia? E aqui a gente tem 1024 ponteiros aqui dentro. Então, olha como a coisa aumentou rapidamente. Antes eu tinha 12 ponteiros. Se meu arquivo for um pouquinho maior, então eu já passo a dispor de 1024 mais 12, né? 1036 ponteiros. Olha, já ampliou bem. Aí chega o sujeito lá, não, mas eu tenho um arquivo que é maior ainda, tá? Esse negócio aí não foi suficiente. Tá bom. Então, a gente vai ter o 14º ponteiro aqui, que vai funcionar diferente, atenção. Ele também aponta para um daqueles blocos.
Esse bloco também contém 1024 ponteiros, só que cada ponteiro vai para outro bloco de 1024 ponteiros. Ou seja, nesse segundo nível aqui da coisa, nós temos 1024 vezes 1024. Dá um pouco mais de 1 milhão de blocos, mais 1000, mais 12. Ah, aumentou bastante, certo? E tem um último nível da árvore aqui, da tabela. É uma árvore, você já deve ter percebido. E se você aplicou a tua intuição, você já deve ter imaginado o que vai acontecer. O último ponteiro vai para um bloco que não é usado para dados, é usado para ponteiros. 1024 ponteiros apontando para 1024 blocos que apontam para outros blocos que daí apontam para o disco. Ou seja, nós temos 3 níveis aqui de, a gente chama às vezes de indireção. Vai ser 1024 vezes 1024 vezes 1024. Né? Aí as coisas ficaram realmente sérias. 1000 vezes 1000 é 1 milhão, vezes 1000 de novo, a gente está na casa aí de bilhões de ponteiros, mais 1 milhão de ponteiros, mais 1000 ponteiros, mais 12. Blocos, né? Ponteiros ou blocos. Se não me falha a memória, a gente está falando em coisa aqui da ordem de terabytes de alocação. Agora dá para gravar arquivo grande, né? Então pronto, está aqui a estrutura geral, a cara básica aí desse sistema do Unix. Né? Vamos recapitular um pouquinho. A tabela que é o diretório contém apenas nome de arquivo e ponteiro. Isso leva para um inode. O inode, logicamente, está gravado no disco. O diretório, logicamente, está gravado no disco também. Não tem como ser diferente. Dentro do inode tem os metadados. E dentro do inode nós construímos uma árvore de alocação. Percebeu? Não é mais uma lista. O fato de ser uma árvore de alocação imediatamente acarreta algumas diferenças comparado com a FET. Que diferenças são essas? Pausa o vídeo e pensa aí 10 segundos o que a gente tem de diferente agora de um sistema para o outro na hora que está funcionando. Pausa o vídeo. Ah, esse reloginho feio aí. Primeira coisa, pelo fato de nós estarmos utilizando essa estrutura em árvore no lugar de uma lista, o acesso randômico ficou diferente. É tudo que eu vou dizer, o resto você deduz. Certo? Acesso randômico ficou diferente. Segunda coisa, tanto a gravação do inode no disco, quanto a gravação desses blocos de ponteiros aqui, pode ser feita de uma maneira solta, digamos, em qualquer posição. Então a gente, de uma certa forma, pulverizou essa estrutura de dados aqui. Né? De novo aquela noção de confete. Eu tenho um monte de confete espalhado lá no computador, perdão, dentro do disco rígido, e que corresponde às árvores de diferentes arquivos. Consegue imaginar isso? Imagina que para cada arquivo aqui eu desenhasse uma árvore, a gente ia ter esse desenho que é composto aqui por bloquinhos, né? Isso aqui é um bloco no disco, isso é um bloco no disco, isso é um bloco no disco, tá? E os ponteiros que levam a blocos de dados. E todos esses blocos, agora imagine que são pedacinhos de confete espalhados. É diferente da FET. Na FET nós tínhamos uma lista contínua e ela seria mais sensível a um problema físico no disco. Recorda isso. Nesse segundo caso aqui, ou melhor, nesse novo sistema de arquivos, se acontecer um desastre aqui, a mesma ideia de um risco na superfície do disco, a gente pode acabar estragando. Então, se o risco, passasse por aqui, eu poderia estragar um inode, poderia estragar alguns blocos de ponteiros, obviamente, mas eu não ia estragar a informação de alocação, eu não ia comprometer a informação de alocação de vários arquivos de uma vez só. Eu teria que ter muito azar para fazer isso.
né? Então aquela noção de você ter todos os ovos dentro do mesmo cesto. Aqui a gente está numa coisa um pouco mais segura, ok? Então essas duas primeiras diferenças básicas aí. Em relação à velocidade de acesso e em relação à segurança, nós podemos ir além. Esse aqui é o UFS básico, mas daí a gente vai jogar umas pitadinhas aqui de outras ideias, então vamos avançar um pouco com essa estrutura de dados. Vamos ver o que vai acontecer na sequência. Vamos fazer assim. Vou desenhar um disco aqui outra vez e vamos pensar um pouquinho no funcionamento dele. Tô ruim para desenhar círculo hoje. Vou aproveitar então e dizer que ele está num plano inclinado. Assim eu recupero um pouquinho o desenho. Olha lá, tá lá o disco rígido, aqui a gente tem aquele mecanismo que aciona o cabeçote. Uma coisa mais ou menos assim. E esse cabeçote se movimenta, né? Para lá e para cá. Jóia! Muito bom. Botar uns parafusinhos aqui para segurar o nosso disco para ele não sair girando, né? Beleza. Para não sair voando, perdão. Girar ele tem que girar mesmo. Demorou, né? Tava faltando uma piada boa no vídeo. Então assim, pensa junto comigo no sistema FET e no fato de que a FET reside num ponto fixo lá do disco. Vamos supor que a FET esteja aqui. Aí a gente pode ter cópias da FET, isso já foi comentado, deve ter uma outra cópia no outro canto aí do HD. Enquanto a gente está fazendo operações no sistema de arquivo aqui, gravando blocos, vai acontecer o seguinte: para cada novo arquivo que chegar no disco ou para cada alteração que eu fizer, estender o comprimento de um arquivo, por exemplo, esse cabeçote de leitura-gravação tem que ser deslocado até um ponto do disco para acessar o bloco de dados e fazer a gravação. E depois a gente tem que puxar esse cabeçote de volta aqui para o início do disco para acessar a FET e fazer a atualização da FET, certo? Isso para toda operação. Se você quiser apagar um arquivo, se você quiser aumentar o tamanho de um arquivo, se você quiser criar um arquivo novo. Moral da história: a vida desse cabeçote aqui vai ser ficar andando para lá e para cá, sempre tendo que ser retraído até essa posição onde está a FET, ok? Isso acaba sendo ruim para efeito de desempenho, né? Na medida em que a gente usar setores, clusters aqui no interior do disco, o espaço que o cabeçote tem que viajar se torna maior, isso não é legal. Percebe? Teve um sistema da IBM, era o S2. Eu não conheço os detalhes a respeito da implementação do sistema, mas, salvo um engano meu, a tabela de alocação do S2 foi colocada no centro do disco. Veja que ideia interessante. Se você colocar a tabela de alocação no centro, imediatamente você ganha em desempenho, percebe? Então tá jóia. Agora a gente vai usar uma ideia assim semelhante. Nós vamos voltar lá no Unix File System e, pensando no funcionamento do HD e pensando em coisas como velocidade e segurança, a gente vai adaptar um pouquinho a estrutura de dados, né? Vamos criar uma novidade aqui. Eu vou fazer um novo diagrama, mas aqui eu resolvi fazer uma coisa, viu? Eu resolvi jogar a toalha. Por quê? Todo disco que eu estou desenhando está saindo torto. Então, sabe o quê? Eu vou desenhar um disco quadrado. Vamos lá? Olha o disco aqui. Não dá para desenhar redondo, então vamos fazer assim. Isso é um disco, tá? E não reclame. Aí nesse disco aqui, nós vamos fazer uma coisa assim. Inicialmente, existe aqui um primeiro bloco, que vai ser um bloco de gerência geral aí do disco.
que contém descrições do tamanho do disco. Pode ter, aqui dentro a gente vai ter o programinha de partida do sistema operacional, né? Lá na FET a gente tem isso também, chamado aí de Master Boot Record, né? Conhecido aí como MBR. Se você quiser ver mais informações a respeito, você dá uma olhadinha aí na internet. Depois desse Master Boot Record, nós temos o resto do disco para poder utilizar. E nesse resto do disco, digamos assim, nós poderíamos espalhar essa estrutura de dados que está aqui. Mas aí acontece o seguinte, uma pessoa, na época era um estudante de graduação, pelo que consta, pensou em fazer um pouquinho diferente. Assim como aconteceu lá no S2, né, que a gente teve essa ideia, o pessoal teve a ideia de colocar a tabela num lugar específico para diminuir aí o caminho percorrido pelo braço de leitura-gravação. Aqui a gente pode fazer algo semelhante da seguinte maneira. Nós tomamos esse disco aqui e dividimos no que poderia ser chamado de subdiscos. Então, antes eu tinha um grande disco rígido, um grande HD, agora esse HD está dividido em 3 partes. E cada uma dessas partes aqui funciona praticamente como se fosse um HD independente. A vantagem disso, primeiro a questão de velocidade. Digamos que eu esteja usando o HD independente número 3. Vamos devagarzinho para juntar as ideias. Se eu estiver usando o HD número 3 para fazer uma gravação de arquivos, significa que eu estou usando uma porção menor do disco e, em função disso, o tal cabeçote ali de leitura-gravação também vai trafegar por uma região menor. Nós perdemos menos tempo com o deslocamento do cabeçote, o que é uma coisa muito bacana. Outro ponto, se acontecer um desastre qualquer no disco, e a gente sempre tem que pensar nos desastres, desastre de segurança, desastre de perda de dados, etc. Aqui a gente está trabalhando mais ou menos igual no casco de um navio. Talvez você saiba disso, o casco de um navio é subdividido em partições, de maneira que se acontecer uma ruptura no casco, a gente não inunda ele completamente. Então aqui também, no disco rígido, se nós sofrermos um problema físico, se ele estiver particionado de maneira a trabalhar, se ele estiver dividido, não vamos usar a palavra partição aqui não, porque é outra coisa. Se esse disco estiver subdividido nesses pseudodiscos independentes, a gente tem condição maior de isolar o defeito numa região e as outras continuarem trabalhando normalmente. Certo até aí? Agora veja, não é a ideia de partição de verdade, porque a partição consiste realmente em ter discos independentes. Aqui não é isso. Aí vem os detalhes. Se eu estiver gravando um arquivo aqui, tá? No sistema UFS. Esse aqui é um novo sistema, não é mais o UFS, é um derivado, se não me engano, é o Berkeley File System. Aí eu estou gravando dados aqui, aí de repente encheu essa região, eu posso continuar gravando do outro lado. Então significa que existe uma relativa interdependência aqui, tá certo? A gente tem o melhor dos mundos. Se precisar, eu posso encher o disco inteiro de informação, né? Se for preciso gravar um arquivo gigantesco, tudo bem, pode usar o espaço à vontade. Mas, por outro lado, no uso médio, os arquivos vão ser gravados em regiões separadas, os arquivos pequenos que nós costumamos utilizar, e a gente vai ter esse isolamento. Benéfico para a segurança, benéfico para o desempenho, tá? O que nós temos dentro de cada um desses pseudo-subdiscos? Então, vamos abrir aqui, fazer um zoom para olhar essa estrutura de dados um pouquinho mais de perto. Vai ser uma coisa mais ou menos assim. Primeiro, a gente tem algo conhecido aí como superbloco. Eu vou tentar adotar os termos em inglês, porque fica mais fácil a gente ver na internet e eu não vou correr o risco de alguma tradução muito torta aqui, tá bom?
Mesmo no inglês é perigoso eu errar alguma coisa, me perdoe. Então, primeiro, cada uma dessas seções, vamos chamar assim, divisões, não sei, tem um nome, né? Isso aqui é chamado de block group. É que esses nomes em si, poxa vida, tem uma hora que eles começam a perder sentido, porque é um grupo, ao mesmo tempo é um blocão, é uma divisão, é um subdisco. Pick your choice, né? Escolhe aí o que você achar melhor. Eu acho meio infame a gente ficar muito preso nesses nomes aí. Mas ao mesmo tempo, né, se você for ver a literatura do assunto, se estiver estudando, lá na literatura você vai ter que se adaptar, né? Então, talvez assim tome um pouquinho mais de cuidado com os nomes na hora de ler, tá? O meu interesse na explicação aqui é uma visão mais de como a coisa funciona. Vamos lá. Então, primeiro ingrediente, um tal de superblock. Você está entendendo que isso acontece em cada uma das divisões. E o superblock é uma descrição geral do disco. De maneira que em cada um desses fragmentos aqui, a gente consegue enxergar o funcionamento do disco inteiro. O que é isso, André? Tamanho do disco, como que ele está dividido nessas divisões aqui, o tamanho dessas divisões, de maneira que se eu tiver dentro de qualquer uma dessas divisões aqui, eu conheço o resto do disco. Se uma dessas divisões aqui se arrebentar toda no problema físico, eu ainda consigo entender aonde que eu estou. Mais ou menos assim. Depois do superblock, aí a gente tem um negócio chamado Group Descriptor. Group, e não vai caber. Descriptor, tá bom? Pronto, desculpa aí. O Group Descriptor, como o próprio nome diz, descreve o grupo, né? Então você vai ter umas informações mais relacionadas a esse pedaço do disco aqui em si. Próxima coisa, importante, a gente vai ter, olha isso aqui. Agora é legal. Block Bitmap. Aham. Então nós temos um bitmap. Para quê? Para saber quais blocos estão livres e quais blocos estão ocupados no momento em que eu precisar gravar coisas aqui dentro do disco. Eu tenho que saber quem está livre e quem está ocupado, né? Então a gente usa um bitmap para fazer isso. Repara que o bitmap vai ser apenas um conjunto aí de luzinhas acesas e apagadas, e para eu saber qual luzinha corresponde a qual bloco lá na geometria do disco, lembra? Face, trilha, setor? A gente vai ter que fazer uma conta e daí a gente vai ter que apelar para essas outras informações aqui que estão descrevendo o disco para a gente, compreendeu? Depois do bloco bitmap, próxima coisa importante, inode bitmap. Sim, porque eu tenho que saber quais são os inodes que estão livres, quais são os inodes que estão separados. Porque nesse sistema UFS aí, é feito o seguinte, a gente reserva uma certa quantidade de blocos do disco para inodes e deixa o restante dos blocos para dados, né? Os blocos, tais quadradinhos lá, né? O confete, onde a gente grava as informações, tá certo? Então a gente reserva X desses bloquinhos aí para inodes. Por exemplo, se eu reservar 50 bloquinhos, eu tenho 50 inodes, eu posso gravar 50 arquivos. Percebeu? A gente está amarrando o sistema. Mas fazer o que? É assim. Então aqui vai ter vários bloquinhos. Vamos desenhar isso de um jeito mais simples. A gente costuma chamar, o pessoal chama isso aqui de inode table. Olha o trem. Então, no fundo, um monte de bloquinhos aqui. Cada bloquinho um inode. Para saber inode livre ou não, você olha nesse bitmap aqui. E, finalmente, a gente tem
Finalmente, data blocks. Blocos de dados, né? É o restante do disco aí, onde a gente vai fazer a gravação das informações em si. Feito? E como eu falei, tudo isso aqui repetido. Então, a gente ganha, como eu falei, em velocidade, né? Deslocamento menor do cabeçote. Ganha em segurança, já que existe uma relativa independência de cada pedaço aí. Mas você ainda tem a flexibilidade de, caso utilizar todos os blocos de dados aqui de uma dessas subdivisões, tem mecanismo aqui nas estruturas de dados internas, aí a gente teria que mergulhar mais a fundo aí nos truques de implementação, mas que vão permitir para a gente utilizar blocos de outras regiões do disco. Aliás, na verdade isso não seria complicado, porque, vamos imaginar, é um ponteiro, né? Lembra que era um ponteiro para um bloco de dados? A gente só precisa codificar esse ponteiro de maneira que ele possa apontar para qualquer ponto da superfície do disco. Vou lá. Então, tá aí a estrutura de dados. Mais uma página, eu acho que deve ser a última. Nós estamos caminhando para o final do vídeo e eu vou comentar uma série de coisas aqui, um pouco assim, talvez sem uma sequência muito certa, tá legal? Itens assim, fechando o que a gente ia conversar aqui sobre sistema de arquivos. Então, vamos lá, os tópicos assim um pouquinho soltos. Primeiro deles, vou colocar aqui, fragmentação. E a ideia de pré-alocação. Que é assim, olha só, volta um sistema de arquivos aqui e aquela ideia de você ter o teu arquivo espalhado em pedacinhos no disco. Por que é bacana ter os arquivos espalhados em pedacinhos? Porque a gente consegue aproveitar melhor o espaço, não é isso? Mesma coisa, você está aí na tua casa, você tem só caixas grandes que você tem que guardar em algum lugar. Eventualmente essas caixas grandes não vão encaixar no espaço que você tem. Aí você passa uma motosserra, transforma essas caixas em caixas pequenininhas e voilà, né? Tá resolvido. Entretanto, o fato da gente espalhar essas coisas aí pelo disco vai causar um transtorno, que é essa movimentação do cabeçote muito intensa. De preferência, nós gostaríamos de gravar arquivos da forma mais contínua possível, né? De maneira que quando nós fizermos a leitura, esse cabeçote não tenha que ficar viajando para todos os lados no disco, né? Melhor gravar, por exemplo, um arquivo ao longo da mesma trilha, tá? E como que a gente pode mitigar esse problema aí? Uma maneira é essa aqui, a ideia de pré-alocação, que é assim. A hora que você grava um arquivo pequeno do disco, vamos fazer de conta, vamos chutar uns números aqui só para brincar. Eu vou gravar um arquivo de 1 KB. Aí o sistema de arquivos já deixa reservado 10 KB. Ele não vai utilizar os 10 KB, mas ele já deixa meio que pré-reservado. Então, vamos voltar na figura aqui. Fazer de novo um exemplo. Meu arquivinho aí de 1 KB. Ele ia ser só essa coisinha aqui, estou desenhando. Olha o arquivinho de 1 KB aqui. Só que daí o sistema de arquivos já faz assim. Deixa uma região aqui, de preferência, sem ocupar. Se você for gravar o arquivo número 2, o arquivo número 2 vai ser gravado lá na frente. Joia? Então, assim, se por acaso esse arquivo número 1 aqui for crescer, isso aqui era uma carta que você estava digitando, era um trabalho da universidade, um relatório, e você tiver que aumentá-lo, esse aumento vai ocupar o espaço na sequência. Então, pronto, a gente tem menos fragmentação, ok? Poxa, como é que eu vou adivinhar o tamanho do espaço que eu vou deixar aqui disponível, né? A gente não adivinha nada. Você coleta um monte de disco rígido de um monte de gente, faz uma análise estatística e tenta afinar o número para ficar o melhor possível, né? Nunca vai ficar perfeito. Mas reduzindo o impacto de fragmentação, você aumenta o desempenho do teu sistema e você vai deixar o teu usuário mais feliz, né? Que no final do dia é o que a gente quer, entregar um produto bom
ganhar dinheiro com isso e deixar o cliente satisfeito, né? É para isso que a gente está aqui, não é para outra coisa. Pronto, então fragmentação e alocação, tá aí. Outro item que eu vou falar assim rapidamente por alto, e olha só, a minha explicação vai estar um pouquinho fragmentada, tá? A gente vai pulando de um item para outro aqui. Falar rapidinho sobre hard link e soft link, e eu deixo você procurar na internet mais dados depois. Vamos trazer aqui a figura da estrutura de dados para conversar. Tá vendo essa linha vermelha aqui? Muito bem, essa linha vermelha é um hard link. É um link ligando o diretório com o inode, tá bom? Quando você tem a ligação do diretório com o inode, você tem um hard link. Existe uma outra ideia do soft link, que é, em geral, assim, um atalho, tá bom? Igual um atalho que tem na tela do seu computador. A gente pode ter vários atalhos. Concorda comigo? Você pode ter um arquivo no teu computador. Olha só, você pode ter vários atalhos para ele. Eu posso ter um programa, um editor de texto no meu computador. E eu posso ter um atalho no menu, aquele menuzinho que abre, que a gente escolhe. E eu posso ter um atalho na tela do computador, né? Lá na cara do computador tem o ícone desse editor de texto. Pô, então são dois atalhos diferentes? Mas eu não tenho dois editores no meu computador, eu tenho um editor de textos, eu tenho um programa, um arquivo, um inode. Mas aí tem vários caminhos para chegar lá. Aí não vai ser esse hard link não, vai ser o soft link. Eu deixo você dar uma pesquisada na internet mais de perto como que é essa coisa aí, tá? Vamos botar mais um tópico aqui. Eu acho que eu posso lembrar de uma coisa aqui, aproveitar o cantinho, já que são tópicos fragmentados. A gente falou a respeito da FET e depois eu falei a respeito do UFS, né? Tem muitas outras coisas por aí. Lá na Microsoft depois saiu o NTFS, várias versões de NTFS que veio no lugar da FET, né? Um sistema novo, New Technology File System, se não estou enganado. Então veio para trocar a FET. Desse lado aqui, poxa, tem tanta coisa. Tem a linha de sistemas aí do Unix. Extended, Extended 2, Extended 3, Extended 4. Tinha um tal de Heiser File System, que tem uma história muito insana a respeito do autor desse sistema de arquivos aqui. Tem o sistema do S2, eu não lembro agora o nome. Na Microsoft, eles desenvolveram recentemente um novo sistema de arquivos também que vem no lugar do NTFS. Lembrei de outro aqui, acho que é BTFS ou BRFS, uma coisa assim, B alguma coisa FS, né? Também do mundo Unix. Tem um outro para memória flash, enfim, tem bastante coisa, né? E eles variam em relação a características de estrutura de dados e também coisas de funcionamento que eles oferecem ou não. Algumas eu vou falar aqui, tá? Então tem um universo aí. Atalho, por exemplo, é uma coisa que não existia na FET. Talvez aí FET, Extended FET, alguma coisa assim, exista estrutura de dados para soft link. Lá na FET antigona, até onde eu lembro, não tinha não, tá? Vamos prosseguir. Outro item para a gente conversar rapidamente. CRC e RAID, né? CRC é Cyclic Redundant Code. A gente grava os dados no disco e grava um código para verificar se os dados estão íntegros, né? De repente você vai ler da superfície do disco, algum bit vem invertido. Como que eu garanto que aquela informação que eu li está íntegra? Então, dá uma pesquisada em CRC que você vai descobrir. E RAID é um grupo de soluções ou de tecnologias. Basicamente, ao invés de usar um disco rígido, você usa dois. Ideia básica, tá? Suponha que você grave a mesma informação em paralelo em dois discos. Se um disco morrer, você tem o outro íntegro. Outra possibilidade, vou gravar um arquivo. Ótimo! Quebre o arquivo em dois pedaços
e grave simultaneamente nos 2 discos que você tem. Você acabou de multiplicar a velocidade por 2 do teu computador. Tá? Rede é interessante, tem bastante coisa para ler a respeito. Vamos para um próximo item aqui. A gente tem coisas como criptografia e compressão de dados, que podem ser oferecidas ou não por diferentes sistemas de arquivos. A gente diz que isso aqui é uma característica que está dentro do sistema de arquivos. Mas André, eu não poderia fazer criptografia sempre com qualquer um desses caras aqui? Mais ou menos, porque olha só, a gente vai gravar o dado criptografado, de repente eu tenho que gravar uma daquelas coisas que o pessoal utiliza lá em segurança, ou como se diz, um hash code, ou eu tenho que guardar a senha criptografada em algum canto também. A gente pode precisar mexer nas estruturas de dados, concorda comigo? Então, assim, se eu mexer na estrutura de dados, nas estruturas de dados, eu não tenho mais o mesmo sistema de arquivos. Na hora que a gente for ler, eu não vou reconhecer mais a informação. Percebe? A struct que eu gravei lá, os campos mudaram de lugar. Pronto, já complicou. Ok? Então, coisas como essas funcionalidades aqui estão associadas a diferentes sistemas de arquivos aí, beleza? Mais uma outra função. Eu tô, assim, só listando, né? Solto. Tem uma outra ideia de cota. Quando nós temos um computador que é compartilhado entre vários usuários, olha uma situação interessante aqui. Eu tenho um HD e aí eu tenho um usuário espertinho lá. Deixa eu ver aqui, peraí. Voilà. Chega o nosso amigão aqui do peito e ele resolve gravar arquivos sem parar. Grava dados sem parar. Inunda o disco rígido e o computador deixa de funcionar. Você paralisa um centro de processamento de dados por causa disso. Legal, né? Então perceba que é uma questão de segurança. A gente pode dividir o disco em regiões e dizer, olha, meu caro usuário, você só tem um pedaço do disco rígido aqui disponível para você. Se você tentar gravar dados além do espaço que eu forneci, você não vai conseguir, tá? Então, uma questão de segurança e de administração de sistema. Novamente, a gente vai ter que mexer nas estruturas de dados ali para incluir essa informação dentro do disco, tá? Porque faz parte do sistema de arquivos. Se eu pegar aquele disco, extrair e levar para outra máquina, a informação vai junto, né? Que o sistema de cotas foi determinado aqui. Será que é assim que implementa? Eu acho que é assim, mas vou lá, tarefa de casa, você pode olhar isso aqui mais de perto também, tá bom? Vamos ver uma outra coisa aqui. O último tópico que eu vou mencionar, vamos falar de novo a respeito de robustez e de segurança. Então, era uma vez um disco rígido, né? Tá o disquinho aqui. E quais são as coisas ruins que podem acontecer com disco rígido? Tá bom, pode raspar a superfície ali e tal, mas tem uma outra coisa. Vamos pegar essas duas estruturas de dados aqui e compará-las. Deixa eu ver. Olha só, de um lado aqui tem o UFS e aqui nós tínhamos aquela estrutura da FET. Suponha que tem uma queda de energia. Quais são as coisas ruins que podem acontecer se a gente estiver usando esse esquema e cair energia, ou se nós estivermos utilizando esse esquema e cair a energia? Vou deixar a outra figura no ar que é um pouquinho mais simples, está aqui. Estamos concluindo o vídeo, mas é mais uma pergunta, você tem que, né, pensar um pouquinho. Coisas ruins que podem acontecer no momento em que eu estiver gravando um novo arquivo nessa estrutura de dados. Pause o vídeo e responda. Tadá. Resposta. Depende da sequência das operações e do momento em que a energia vai cair. Como que você programou o teu sistema? Responda para mim. Você grava primeiro o diretório ou você grava os dados? Você grava os dados e depois a FET, ou primeiro você prepara a cadeia de links na FET e depois grava os dados? E por último é o diretório fica no meio. Quem sabe é no início. Tá, brincadeiras à parte.
Era uma brincadeira, André? Quá, quá. Tá. Então, assim, a gente vai ter uma sequência de operações e energia pode cair em qualquer um desses momentos e o resultado vai ser uma operação incompleta. Talvez eu tenha o diretório e não tenha FET, talvez eu tenha FET e não tenha os dados, etc, etc. E você vai ficar manco e talvez não consiga recuperar a informação, tá? Tanto nessa figura aqui, quanto na figura do UFS, que usa os inodes, que usa uma árvore. Uma possibilidade aqui, eu estou aumentando o tamanho de um arquivo. Vamos pensar num exemplo assim. Então eu vou gravar mais um bloco, do jeitinho que está colocado aqui, né? Tem um novo bloco de dados que eu vou gravar e eu tenho que esticar a FET. E talvez a energia caia antes de eu esticar a FET. Ou vamos fazer o contrário. Vamos dizer que quando a gente implementou, a gente estica a FET e depois grava o dado, tá bom? Vamos alterar o desenho. Então eu estiquei a FET, reservei mais um cluster, como se diz lá no mundo da Microsoft, e a hora que eu ia gravar o dado, pum, caiu a energia. O que vai acontecer quando eu ligar o computador? Eu vou ter um arquivo com dados inválidos. A hora que a gente examinar esse cluster aqui, qualquer coisa que continha lá dentro, um pedaço de lixo qualquer, vai ter sido agregado aos dados do usuário, o que é muito ruim. Muito ruim. O que seria melhor? Seria melhor que a gente não tivesse aumentado o comprimento do arquivo, porque pelo menos o nosso usuário teria um arquivo íntegro com dados válidos, tá? Agora ele vai ter um arquivo com lixo dentro. Dependendo do que isso aqui se tratar, às vezes um arquivo de mídia, uma foto, uma música, imagina que no final do arquivo fica alguma informação que é vital para entender o arquivo inteiro, né? Por exemplo, no caso de criptografia, de repente a chave de criptografia bota uma informação no final do arquivo. Tá, eu acabei de corromper o final do arquivo. Entendeu o drama? Então, das duas, uma. Ou você deixa o arquivo do jeito que está, ou você grava o arquivo corretamente. Você não pode ficar no meio do caminho, né? Senão você prejudica o teu usuário aí. Como que nós podemos resolver isso? Aí existe a ideia de uma coisa chamada journaling, que vem de jornal, e tem uma ideia de transação, ou preservando aqui tudo em inglês, transaction, que se você já brincou um pouquinho com o banco de dados ou teve disciplinas, deve ter visto essa palavra aí, né? Transação consiste em garantir que você tem uma operação completa, né? Ela tem começo, meio e fim. Lá no SQL a gente tem a palavrinha mágica chamada commit e a gente tem a palavrinha mágica chamada rollback. Aqui não é momento de entrar em todos esses detalhes, mas puxando um pouquinho lá de banco de dados, ou a gente faz a transação completa ou não faz. Eu posso talvez voltar atrás, ou eu posso fechar a operação dizendo terminei a operação certinho. Se durante o processo cair energia, eu descubro isso depois. Como? Bom, journaling é a palavra para jornal, né? Então imagine algo mais ou menos assim. Você vai fazer uma operação no disco? Vou, que legal. Então primeiro, deixa anotado para mim aqui o que você vai fazer, qual é a sequência de operações. Eu vou escrever no diretório. Depois eu vou escrever blocos de dados. Depois eu vou escrever lá na FET, né? E por último vou mudar algum atributo. Tá bom. Aí você começa a fazer essas operações. Escrevi no diretório. Beleza. Escrevi os dados. Beleza. Caiu a luz. Caiu a energia. E agora, José? Agora vai acontecer o seguinte. Quando o sistema voltar, né, quando a gente acionar ele de novo, essa tabela aqui vai estar disponível, ela é gravada no disco, evidentemente. Ela é gravada no disco, essa tabela vai ser examinada e o sistema de arquivos percebe que a operação não foi concluída, tá? Que ficou pendente. Com essa informação aqui, o sistema de arquivos pode
dependendo da quantidade de informação disponível, pode desfazer aquela operação. Então, aqueles últimos dados escritos são inválidos e o diretório, veja, talvez a gente deixasse aqui uma cópia dos dados originais do diretório. Então, eu posso restaurar o diretório ao que deveria ser anteriormente, tamanho do arquivo, nome do arquivo, etc. Então, aquela operação que caiu no meio do caminho, nós conseguimos desfazer, voltar atrás. Olha que bacana. Então, tem sistemas de arquivos que suportam a ideia de journaling em diferentes níveis de detalhe. Tem journaling de dados, tem journaling de metadados e tem journaling disso tudo. Logicamente, o journaling tem um preço, mas a questão é qual que é o preço mais alto a pagar? Perder os dados ou perder desempenho e espaço de armazenagem? Aí você tem que fazer a sua escolha e vai ter que olhar nesse universo aqui de opções qual é aquela que atende melhor o que você tem que fazer, né? Um último detalhe aqui, voltando no início da nossa lista, lembra quando eu falei de fragmentação e pré-alocação? Olha, fragmentação e pré-alocação, isso aqui estava relacionado com desempenho, lembra? Vamos recuperar a figura, última coisa. Você tem os pedaços espalhados lá pelo disco, o cabeçote tem que ficar andando para lá e para cá, isso é ruim, a gente não quer fragmentação, né? Pois é, no disco. No SSD não existe esse problema. O SSD não tem uma coisa mecânica se movendo e perdendo tempo. Pouco importa onde você gravou os dados. Ou seja, a escolha do sistema de arquivos vai ser feita em cima das funções que você precisa, em cima das funções que são importantes no teu aplicativo e na tua organização, mas vai ser feita também em razão do tipo de periférico que você está utilizando, né? Você pode usar, a princípio, qualquer sistema de arquivos em qualquer periférico, mas, como eu acabei de demonstrar, a questão de pré-alocação aí não interessa para HD, então a gente tem coisa que é um pouquinho melhor para SSD. E essa é uma história que você tem que ver ao vivo e a cores na internet, porque essa tecnologia está sempre mudando, sendo adaptada, melhorando, né? O nosso vídeo termina por aqui. O objetivo era só apresentar 2 sistemas de arquivos e a partir desses 2 sistemas de arquivos contar toda essa história aqui para você. O resto da história continua pela internet e nas leituras que você venha fazer por aí, tá bom? E voilà!